E aí, meus amores, estamos aqui de volta no programa Direito de Amar a Língua Portuguesa, com a nossa aulinha de linguagem, e hoje a gente vai trabalhar uma parte da morfologia que cai muito dentro da prova, né, dentro dos vestibulares, que é sobre verbo, né? Vamos ver aqui os aspectos relevantes, e aí, se você sentir necessidade, você se aprofunda mais e vai fazer as questões da nossa lista, tá? Então, observe. Primeira coisa que eu tenho que saber de verbo é o conceito. Eu coloquei aqui três exemplos. O degelo das massas polares mudará todo o clima da Terra e os cientistas estão atentos às mudanças climáticas. E o terceiro exemplo, durante este verão, choveu pouquíssimo. Então, observe no primeiro, eu destaquei o verbo mudar. Mudará, tá indicando uma ação. Os cientistas estão atentos às mudanças climáticas, não indica estado. Na letra C, nós temos, durante este verão, choveu pouquíssimo. Então, chover é um fenômeno natural. Então, observe. O que que eu posso concluir a partir daí? Que verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, fiquem atentos a isso. Na hora que você detectar dentro de um texto uma palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, então, os verbos, eles são divididos em três categorias, tá? Três categorias. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Então, todos os verbos do universo que terminam em ar, cantar, falar, acabar, chorar, aumentar, todos que terminarem em ar, vai ser da primeira conjugação. Os verbos que terminarem em er e ou or vão pertencer à segunda. Vender, fazer, conhecer, manter. Por que que or, professora? Não coloquei or aqui para chamar a sua atenção. Nós temos aí na segunda conjugação o verbo por, que tem a sua origem latina, poer, termina em er. Então, quando a gente incorpora na nossa língua palavras de origem latina, a gente tem que respeitar a origem dela. Então, pôr, compor, repor, todos também vão fazer parte desses verbos, que são poucos, da segunda conjugação. Na terceira conjugação, nós temos o verbo ir, sorrir, partir, ir, tá? Então, são verbos que fazem parte da terceira conjugação. Então, na hora que você vê sorrir, partir, ir, falir, né, são verbos que pertencem à terceira conjugação. Então, fiquem atentos a isso. Os verbos também sofrem flexões. Essas flexões são de pessoa, que estão relacionadas às pessoas do discurso, como a gente viu na aula passada de pronome, primeira, segunda, terceira. Primeira pessoa, quem fala, eu, o singular, e nós, plural. Segunda, tu e vós. Terceira, ele ou ela, eles ou ela. Então, a primeira pessoa é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira é de quem se fala. O número também é singular e plural. Eu canto, tu cantas, né? Plural, nós cantamos, vós cantais. Então, fiquem atentos a isso. Outra coisa também que é muito relevante é você saber os modos verbais. Os modos do verbo são indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo, ele vai indicar uma certeza. Quando você diz, eu estudo, eu estudei, eu estudarei. Então, você percebe aí que o verbo, ele indica uma certa certeza. Eu estou feliz, eu sou bonita, eu sou bonito, eu sou inteligente. Então, é certeza. O subjuntivo já é aquele modo que nós vamos usar para indicar incerteza, possibilidade. É que eu estude, que eu estudasse, quando eu estudar, né? Quando eu enriquecer. E o imperativo é o contrário dos dois. Enquanto o indicativo indica certeza, o subjuntivo indica possibilidade, dúvida, o imperativo indica ordem. Então, você vai, essa ordem pode ser positiva, essa ordem pode ser negativa. Então, eu digo estude, não estude. Então, fale, não fale. Então, fiquem atentos a isso. Então, tudo isso você vai agregar o conceito, as flexões,
tá? Para você ter aí um parâmetro geral, como que cai na prova, básico. Ele quer saber se você conhece quando é que o verbo está no indicativo, no subjuntivo, no imperativo, no número, na pessoa e no tempo. Então, nós temos aí os tempos verbais: presente, passado, pretérito e futuro. O presente é aquele que vai acontecer no momento da fala. Eu estudo, eu falo. O passado, o pretérito, ele pode ocorrer aí quando você já concluiu uma ação, quando você está no momento da conclusão, parece que não foi concluída, né? Que a gente tem aí pretérito perfeito, perfeito e mais que perfeito. Então, eu estudei, eu estudava, eu estudara. E o futuro, que é um futuro certo e um futuro incerto. Nós temos aí eu estudarei ou eu estudaria. Mas observe que são verbos que indicam certeza, tá? Já lá no subjuntivo, a gente tem o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No imperativo, como eu falei, ele só se divide em afirmativo e negativo. O verbo também se flexiona em voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa é quando o verbo indica a ação ao seu sujeito. Por exemplo, ela escreveu uma carta, né? Então, quem escreveu uma carta foi ela. Ela é o sujeito que pratica a ação de escrever. Já na voz passiva, nós temos o sujeito que é passivo, ou seja, ele recebe a ação do verbo. Então, a carta foi escrita por mim. Quem escreveu a carta é o agente da passiva, que é mim. E no caso do sujeito que recebe a ação é a carta, né? Quem foi escrita, a carta. Então, sujeito ativo é aquele que o verbo indica a ação a ele. E a voz passiva é quando o sujeito ele recebe a ação. E a voz reflexiva é a junção dos dois, quando o sujeito pratica e recebe a ação verbal. Por exemplo, eu digo Mariana, Mariana se maquiou. Então, você tem aí quem se maquiou? Mariana. Mariana recebeu, praticou a ação de se maquiar e recebeu a ação de ficar maquiada, tá? Então, quando o sujeito só pratica é ativa, quando ele recebe, ele é passivo e quando ele pratica e recebe é reflexivo, tá? Então, essas são as três vozes do verbo. E aqui eu coloquei para ilustrar uma das obras da UFT deste ano, né? Cartomante, que está dentro do livro Contos Escolhidos do Machado de Assis. Eu coloquei aqui Camilo, 26, é ingênuo na vida, moral e prática. Dizia não acreditar em coisas supersticiosas como a cartomante e traiu o amigo de infância, Vilela com Rita. Observe que a gente tem aí o verbo dizer, né? Acreditar. Você percebe que são verbos que indicam ação e que essa ação é uma ação aqui no primeiro, né? É a ação passado, tá? Então fiquem atentos a isso, para esses verbos que são escolhidos dentro da obra. Lá em 26 anos é ingênuo, a gente observa que é um verbo ser, o verbo ser indica estado, né? Então, o estado do Camilo, que é ingênuo na vida moral e prática. Já o Vilela, que é um personagem, né, 29 anos, seu porte grave, fazia-o parecer mais velho que a Rita, né? Que é a mulher Rita. Então, observe, fazia-o parecer. Nós temos aí uma locução. Então, o verbo fazer também indica uma ação, né? E é traído por sua esposa com seu marido de infância, Camilo. Então, nós temos aqui também o verbo ser, que indica também o estado. Então, você vai olhando dentro das obras, procurando aí identificar os verbos e sempre conceituando a ação, estado ou fenômeno da natureza. Uma coisa que eu destaquei que eu acho importante é você lembrar que o presente ele pode dar ideia também de outras situações. Por exemplo, nós temos o presente que ele vai expressar o momento, né, que é um fato atual, que corresponde ao momento em que você está falando. Tem o presente durativo, que vai expressar a afirmação de verdade, ou seja, ações e estados permanentes. Nós temos o presente habitual,
que nós usamos para expressar uma ação habitual. E nós temos o presente histórico, que é para particularizar um evento ocorrido no passado. Mesmo que ele esteja, a gente se faça referência ao presente, tá? No momento, mas ele aconteceu no passado. E nós temos também o presente para expressar um futuro próximo. Então, como esse presente momentâneo, Maria come, Fernando trabalha. Então, no momento em que eu falo, a ação está ocorrendo. O presente durativo, eu digo, o oxigênio é fundamental à vida humana, todos são inocentes até que se prove o contrário, né? Então, observe aí que são o estado, verbo ser. No presente habitual é algo, eu gosto de banana, eu faço ginástica, estudo todos os dias, então são ações que você faz cotidianamente. Já o presente histórico, ele vai particularizar o momento do passado. Por isso, a República é proclamada em 1889, né? A Lei Áurea foi assinada ou é assinada. Então, observe essa relação com o passado. E o futuro, amanhã vou para São Paulo, né? No futuro próximo. Então, fiquem atentos a essa particularidade do verbo. Outra coisa interessante que você precisa também ficar atento, que sempre cai, é olhar o verbo no pretérito perfeito do indicativo, que costuma cair. Esse verbo, né, esse tempo, pretérito imperfeito, ele indica uma ação passada, continuada e processual. Por exemplo, eu estudava, eu falava, né? Eu dormia, eu vendia. Então, eu coloquei aqui para você memorizar e praticar no slide a terminação vá, né? Os verbos terminados em a, falar, cantar, amar, quando eles terminarem em vá, eles vão estar no pretérito imperfeito do indicativo. Já os verbos que terminarem terminar em e e i, eles vão ser ia a terminação no pretérito imperfeito do indicativo. Vendia, tá? Sorria. E os verbos terminados aí, os verbos ter, vi e pôr, eles têm a terminação em H, né? Tenha, né? Então, fiquem atentos a isso, para identificar. Tinha, né? Vinha. Então, punha, ó, Lúcia estudava muito para os concursos, Maria vendia carro, Juliana partia em busca dos sonhos e ele não tinha nada na carteira. Então, observe aí essas terminações para você não errar as questões. E o pretérito mais que perfeito, fiquem atentos para não confundi-lo com o futuro do presente, porque o pretérito termina em ra. Todos os verbos vão terminar, regulares vão terminar em ra. Porém, quando você vai para o futuro, ele viajará, tá? Tem acento. Então, esse pretérito indica passado, que é um passado mais que passado. Então, essa ação, ela ocorreu antes de outra ação passada. Por exemplo, quando o amigo chegou, essa ação já passou. João já jantara, tá? Então, quando o amigo chegou, quando o amigo estudou, João já havia estudado, né? Então, já estudara. Então, fique atento a essa terminação ra, tá? Também pode ser trocado por tinha jantado ou havia jantado, que dá a mesma condição de pretérito, é mais que perfeito, tá? Então, todos os verbos regulares terminados em a, e i, vai receber o ra, já no pretérito mais que perfeito. E aqui eu coloquei uma questão, se você já treinou muito, treina a prova, você já viu que esse verbo ele gosta de cair, né? Observe aí a frase abaixo, escrita por Carlos de Andrade. Eu coloquei aqui questão 3, porque a gente já viu em outras aulas a continuação dessa alternativa, né, de uma questão da UFT, que está lá nas primeiras aulas, que pedem tanto questão de substantivo e outras partes morfológicas, e eu desmembrei para explicar para você, tá? Então, aqui diz, meu pai dizia que os amigos são para as ocasiões. Então, dizia, esse verbo está destacado no tempo e modo verbal. Presente, você vai eliminando, dizia, não é? No momento da fala. O presente do subjuntivo também não é porque não indica possibilidade. Então, você consegue até pelo conceito já resolver essa questão.
O pretérito imperfeito do subjuntivo termina em SSE. E aí resta para mim o pretérito imperfeito do indicativo, que a gente viu que é a terminação em ia, tá? Então, esse é o gabarito da questão, ok? Então, estudem, um cheiro nos olhos e até a próxima.